Depois de ouvir histórias de seu pai falecido, Wang prova o vinho, e se pergunta como que ele gosta disso, e acha que ele não gostou porque não fez isso direito, mas Wang pede para ele não dar sermão, simplesmente não gosta de vinho, e relata que seu pai também não gostava de vinho, e é isso que Wang não entende. Sempre soube que ele era alcoólatra, e morreu por causa disso de alguma forma, e não superou isso, e relata mais coisas sobre o pai dele, na época era seu melhor amigo. Unidos mais que gêmeos, Sion foi nomeado o melhor aluno, e se transferiu para a faculdade de arquitetura, enquanto a ele, não tinha condições de pagar, e Sion disse que ele mesmo o ensinaria. Se aproximaram ainda mais depois, fizeram muitas aulas juntos, até dividiram um quarto. Sion disse uma vez que queria viajar do Polo Norte para o Polo Sul. Wang entrega umas fotos de quando ele e seu pai conheceram a grande Sazivimol. Wang depois entrega uma taça de vinho. Wang pergunta o que aconteceu quando ele e o seu pai conheceram sua mãe. Ele responde que sua mãe se apaixonou pelo seu pai, e Wang pergunta: mas meu pai se apaixonou por ela? Ele diz que Sion não era de mostrar seus sentimentos, os três eram muito amigos. Wang comenta que sua mãe sempre consegue o que quer, então ele disse ao pai dele para sair com ela, e acha que afinal, eles eram perfeitos um para o outro, se amavam, então queria que eles ficassem juntos. Wang questiona se foi mesmo esse o motivo, ouviu da boca dele que ele amava Sazivimol, e queria que eles tivessem uma vida perfeita juntos, então se afastou. Wang ainda pergunta se ele decidiu sair sozinho, tinha uma namorada, e diz que é normal um homem ter uma. Rosalyn, ela foi para a universidade na cidade natal. Wang indaga que então foi um relacionamento à distância, porém ele havia todo final de semana. Wang pergunta se ela era bonita, ele diz que ela era simples, uma mulher reservada cujo charme rivalizava com uma brisa fria. Wang comenta que ela era legal. Por que se separaram? É porque ele queria viver no oceano onde ninguém pudesse o encontrar. Wang pergunta se eles se separaram, antes ou depois de seu pai se casar com sua mãe. Ele pede para ele parar de falar sobre ela, quer mais vinho. Wang entrega um pouco mais de vinho. Yin afirma que não é uma boa pessoa. Wang pede para ele parar de beber. Ele comenta que não sabia que iria terminar assim, nunca se perdoou pelo que aconteceu. Wang indaga o que aconteceu depois que seu pai se casou com sua mãe. Tudo que ele sabe é que não saiu como planejado, eles não tiveram seu final feliz. Wang pergunta se então é isso que está incomodando ele, e quer saber se foi por isso que ele veio. Desculpe por ter magoado eles. Wang informa que seu pai não o culparia, e Wang também não, e diz: você só fez isso pelo seu amor ao meu pai, e informa que não era amor, era adoração. Olhava para ele em todos os sentidos. A voz dele ainda pode ouvir: eu sempre estarei ao seu lado. Apesar disso, ele o deixou. Wang informa que também estará sempre ao seu lado, acha que ele deveria dormir, e chama por ele, e comenta que parece que vai chover a noite toda, está frio. Sinta-se à vontade para pegar mais cobertores. Ele afirma que está bem. E chama ele de novo, e pergunta se está confortável lá. Wang afirma que está bem novamente, e informa que se estiver desconfortável, pode ir para a cama com ele. Wang então se levanta, vai bem lentamente, e deita do lado dele. Wang achava que ele preferia ficar quieto, porque é tranquilo no oceano. Ele responde porque para algumas coisas, cabe a nós como queremos que eles sejam. Wang diz que o mesmo acontece com uma linha. Cabe a nós desenhar lá ou não, e vê que Wang traçou essa linha. Ele pergunta se tudo bem para ele, o fato de ter traçado essa linha e segui-la até lá, e tudo bem para ele. Se sente como se seu relógio estivesse voltado, que retrocedeu décadas, e agora está com alguém do seu passado. E quanto a ele, como se sente com tudo isso? Wang sente que o pai que estava procurando, não está com ele, e também não está lá fora, mas está lá dentro dele. Wang narra: naquela noite eu deitei lá ouvindo a chuva, e a respiração lenta e constante dele, foi um novo sentimento. É difícil de explicar, parecia uma descoberta, mas era invisível, uma satisfação, mas estava vazio, um sentimento de solidão mas estava acolhedor, e antes de eu me envolver na inconsciência, eu senti como se tivéssemos nos aproximado, mas não conseguimos tocar, é como uma parede fina que o separa. Dá a resposta a seu mistério da resposta que eu estava procurando. Agora eu sei. Onde está? Está ao meu lado e dentro de mim. No dia seguinte acordou cedo para fazer café da manhã para ele, fez tudo meticulosamente, está aprendendo a cuidar dele, e conseguindo conhecê-lo melhor. Está fazendo isso para ganhar sua confiança, para que ele o deixasse saber o grande segredo.
Comenta que Wang está preso com ele, não acha chato. Mas ele já disse que vai cuidar dele, e pergunta se ele tem namorada, disse que estava conhecendo alguém. Wang informa que não chegaram a ser isso, a conheceu no internato. Quando foi enviado para lá, era um bebê chorão, era uma das crianças menores, se tornou um alvo para as crianças grandes. Eles apontavam para ele e riam. Não tinha ninguém ao seu lado, então cresceu e aprendeu a se defender, parou de chorar e começou a lutar. Se alguém encostasse a mão nele, fosse ele maior ou mais velho, lutaria. No final eles pararam de incomodar e seus dias de paz começaram logo depois. Um dia um garoto novo foi transferido para lá. Sua família estava passando por um momento difícil, não havia ninguém para cuidar dele todos os dias, daí o internato. Ele era delicado, frágil, tanto emocionalmente quanto fisicamente. Os alunos, independentemente do ano em que estivessem, começaram a importuná-lo. Eles o chamavam de palavra com sua bicha. Seus pais mandaram aqui para fazer sexo anal. Era doloroso, era cruel. Eles achavam que era grandes em número para que pudessem fazer qualquer coisa com ele. Para eles, quem era diferente não estava bem da cabeça, e merecia ser punido. Quando na verdade o que eles fizeram foi apenas uma fachada para esconder sua própria covardia. Nem todos eram maus com ele. Mas as outras crianças, incluindo alguns professores, apenas riam. Eles disseram aos valentões para não o intimidar, porque ele era um bom garoto. Em vez de repreendê-los pelo bullying e ódio, o resto da escola ignorou o que estava acontecendo. Ninguém deveria passar pelo que ele passou. É por isso que se aproximou dele e decidiu ser seu amigo. Fez isso porque ele merecia. A razão era inocente. Depois disso, aqueles valentões pararam de vir atrás dele, mas mesmo assim ele ainda podia ver desprezo em seus olhos, seu sorriso e a maneira como eles falavam. Foi quando percebeu que algumas pessoas nunca os viriam como iguais. Está feliz por ter feito amizade com ele. Pelo menos neste mundo cheio de ódio tornou a vida um pouco mais tolerável para ele. Por que está olhando assim? Ele responde que ele foi muito corajoso e está orgulhoso dele. Então um dia, ele disse que o amava, mas não era o tipo de amor que você tinha para um amigo. E pergunta o que ele fez. Wang confessa que ficou surpreso no começo, mudo. Não conseguia pensar direito. Acha que havia medo entre eles, e de repente tudo o que viu foi ele, o olhar em seu rosto, os olhos dele. Ele estava obviamente mais assustado com isso do que ele, e foi isso a história de dois estudantes solitários atormentados pelo medo. Mas foi bom saber que ainda poderiam encontrar o amor. É estranho, não sabe por que tocou nesse assunto, e agradece por confiar nele. Hoje o prêmio para melhor diretor vai para a senhorita Sazivimol. Durante o discurso, Wang já sabe todas as frases dela, então sai para tomar um ar fresco. Depois de um tempo, ele volta querendo que ele conte mais sobre seu pai novamente, o que aconteceu depois que ele se casou com sua mãe, e relata que ela ficou grávida. E Sion ficou muito feliz, foi até ele e disse que ia ser pai, e ele ia ser tio. Seu pai o amava muito. Agora ele pergunta, mas por que ele disse que sua mãe e seu pai não eram felizes? E responde que quando ficou sabendo que ele tinha nascido, foi vê-lo. Wang parecia um anjo, foi fruto da sua melhor amiga e do seu querido irmão. Sion não o largava, e depois não o viu mais. Wang fala que ele está mentindo. Diga a verdade, quer saber? E recusa, mas Wang implora que ele diga. Faça isso para que ele finalmente possa deixar isso para trás. Então ele relata que sua mãe nunca conseguia chegar nele, o relacionamento só piorava, e então uma noite, Sion foi vê-lo no dormitório, tinha bebido, e perguntou o que aconteceu. Ele não respondeu também, não se mexeu. Depois Sion perguntou, serei capaz de lidar com a verdade? Nos olhos dele, havia muita infelicidade, e era sagrado. E então ele continua perguntando, se ele será o mesmo se souber a verdade. Então ele disse sim, nada poderia o separar. Então Sion disse o que era, foi estranho. O que ele disse foi apenas uma palavra, mas tinha tanto poder para ferir. E quando a verdade finalmente foi revelada, isso machucou Sion e também o machucou. Ficaram sentados lá juntos em silêncio. Até o sol nascer foi quando ele foi embora. Então decidiu se afastar. Pensou que se afastasse, se desaparecesse da vida deles, as coisas melhorariam para eles, para que eles pudessem viver com uma família. Alguns dias depois, Sion ligou para ele de algum lugar, acha que era um bar. Sion disse que estava arrependido, ele deveria ter mantido isso em segredo. Ele queria que tudo voltasse a ser como era, mas desligou na cara dele. Wang deve ficar decepcionado com ele. Seu tio não é quem ele pensa que é um covarde. Depois daquele dia, toda vez que o telefone tocava, ele apenas deixava tocar.
Depois conseguiu uma bolsa para estudar no exterior. Achava que a distância tornaria tudo melhor. Mas estava errado. Ainda acordava no meio da noite com uma ligação que nunca mais tocou. Mas a ligação veio uma hora ou outra. A maneira como falava era tão distante. Eles disseram que Sion tinha morrido. Seu irmão que adorava, na verdade manteve sua promessa de não deixá-lo. Foi em quem o deixou. É um covarde. Wang diz que ele não é mais covarde. Erga a cabeça. E por favor pare de chorar. Ele, Sion, não quer vê-lo chorar. Ele não o culparia, porque o amava. Também não o culpa, porque também ama ele. Eles recebem uma ligação, essa Zivimol, perguntando se eles assistiram ela. Ele responde que sim. Ela pergunta pelo In. Quer falar com ele, porém, Wang diz que ele saiu. Acha que para ver a ponte, Sazivimol pede para avisar a ele que está voltando amanhã. Wang então volta até ele. Se aproxima devagar e tenta beijá-lo, mas impede para ficar sozinho por um tempo. O telefone toca novamente, mas ele ignora. Dia seguinte, está muito sério, e Wang pede para que fale com ele, e diz, não sei para você, mas para mim, meu tempo aqui com você até agora, foi uma das melhores alegrias da minha vida. Toda a minha vida procurei por isso, mas se você quiser encurtar isso, se você insiste que quer ficar sozinho, então eu não vou mais incomodá-lo, e pega em sua mão, como um gesto para que ele fique.